Então vamos lá, pessoal, vamos continuar assim com a física moderna. Neste vídeo estaremos falando sobre o corpo negro. Na aula anterior vimos sobre as ondas eletromagnéticas, foi um vídeo então super completo. Caso você não tenha assistido, assista lá primeiro para que você ainda possa ficar craque neste vídeo. Neste vídeo só estaremos dando aqui um resumo geral mesmo sobre a radiação de corpo negro. Esse é um dos vídeos que você precisaria encontrar quando estivesse a procurar então, deste assunto. Então se você chegou chegando assim, tá, deixa aquele teu like aí, tá? Deixa like, inscreva-se aqui no canal porque isto aqui tá vai aquecer. Eu sou Julinho Momad, estamos sentados no Mais Aprendizagem, onde estaremos aprendendo assim sobre física moderna. E os próximos conteúdos será sobre o quê? Será sobre aí, nesse caso, o efeito fotoelétrico, que onde está super nice aí. Por isso se inscreva agora para você não perder então, esses conteúdos. Eu sou Julinho Momad e vamos então a esta aula. Vamos a isso. Olha aqui, temos sim a radiação de corpo negro. Nós podemos sim ver a primeira definição para nós podermos dominar esse assunto e ficarmos aí então craque. Atenção aí, corpo negro é aquele que melhor absorve, tá? Absorve e emite a radiação, nesse caso eletromagnética. Os corpos aí negro em geral são os corpos ideais, são então os corpos idealizados por melhor emitir ou absorver então a radiação eletromagnética. Mas antes de nós começarmos a tentar aprofundar sobre, nesse caso, o corpo negro, podemos ver duas grandes leis que vão te levar do nível 0 até o nível crack em relação à radiação de corpo negro. Atenção, a primeira coisa veremos sobre então assim, a lei de Wien e em seguida a lei de Stefan Boltzmann. Atenção e atenção. Acompanhe então assim mais para cima, só para você poder ficar craque aí. A lei de Wien, o que diz? O comprimento de onda a que corresponde à intensidade máxima da radiação emitida por um corpo negro, ela é que é inversamente proporcional à sua temperatura. O que isso quer dizer? Quer dizer que está o comprimento de onda, atenção aí, comprimento de onda máxima será que está inversamente proporcional à sua temperatura. É isso que foi escrito aqui. Agora, para nós removermos esta coisa aqui de proporcionalidade, que esse que aparece aqui, faça então o seguinte. Teremos que colocar aqui então a constante de Wien. Atenção, atenção. Como assim, Julie? Seria exatamente assim. O comprimento de onda então máxima será igual a então a constante de Wien que divide então pela sua temperatura, visto que é inversamente proporcional à sua temperatura. O que seria que então inversamente proporcional? Quando então a temperatura ela que então for aumentar, neste caso o comprimento de onda com certeza diminui. Agora, no momento em que então, o comprimento de onda estiver então, a subir, a aumentar, a sua temperatura então, aumenta. Essa análise é muito crucial para você poderem ficar craque a então, acabar com qualquer que seja exercício relacionado a esse assunto. Meus amigos, acompanha aqui. Agora, uma das análises que você também precisa saber agora mesmo é as suas unidades. O comprimento de onda máxima, ou simplesmente o comprimento de onda, ele é que é medido sempre em metro. Caso não esteja em metro, tome atenção de converter para metro. Agora, este B, que é o constante de Wien, seria igual então a 2,89 vezes 10 elevado a menos 3 metros Kelvin. É assim como aparece aí. A sua unidade é metros Kelvin. Agora, em diversos casos mesmo, esta parte onde aparece 2,89, nós podemos colocar assim 3. Seria aí exatamente assim. B seria que então a constante de Wien seria igual a 3 vezes 10 elevado assim a menos 3 metros Kelvin. Em muitos casos, aqui nós podemos arredondar, ou arredonda-se lá mesmo na questão, como sendo aqui o 3 vezes 10 elevado a menos 3. Agora, a temperatura, em que unidade a temperatura pode aparecer aqui? A temperatura, na verdade, ela sempre tem que aparecer aqui em Kelvin. Caso não esteja em Kelvin, tome atenção de converter a sua temperatura, senão tudo dará errado. Mas agora, tem análise mesmo que você precisa saber, na verdade, para acabar com qualquer que seja a questão. Qual é essa análise? Vamos então colocar exatamente aqui. Eu sei que você acompanhou a aula anterior, onde nós vimos sobre então, as ondas eletromagnéticas. Nas ondas eletromagnéticas, nós vimos uma expressão que melhor se representa as ondas eletromagnéticas. O que seria? Será que então a velocidade da luz no vácuo é igual a quem está aí neste caso, ao comprimento de onda vezes a frequência. Isso quer dizer que o comprimento de onda é sempre inversamente, ou seja, é sempre inversamente proporcional, neste caso, à sua frequência. O comprimento de onda, ela que é inversamente proporcional então, à sua
frequência. Ou seja, para nós retirarmos esta coisa de proporcionalidade, você já sabe muito bem, coloca então uma constante. Neste caso, será que está constante, que é o C, a velocidade da luz entra no vácuo. A velocidade da luz no vácuo é sempre 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Agora, nesse caso, seria que então o comprimento de onda será igual a então a C, que divide então pela sua frequência. E D é a mesma coisa que acontece nesse caso com a frequência. A frequência, ela que então será aí então a velocidade da luz no vácuo que divide pelo comprimento de onda. Também é a mesma coisa em relação a essa análise. Agora, o que é que isso vai nos ajudar em ter radiação de corpo negro? Vai nos ajudar muito, muito mesmo. Porque aqui aparece o comprimento de onda, não é? Aqui aparece o comprimento de onda, não é? Agora, no lugar de comprimento de onda, você não pode colocar esta parte. Pode ou não? Pode sim. Logo, em vez de eu colocar esta parte, eu poderia colocar como sendo C, que divide então pelo F, sendo que C é constante, que é a velocidade da luz no vácuo. Esta parte será igual com certeza então a B, que é a constante de V, que divide então pela sua temperatura. Agora, com essa informação, além de que essa expressão pode dar aqui então comprimento de onda, com certeza também você pode obter então a frequência a partir apenas dessa expressão. A partir dessa expressão, isso pode ser a frequência baixa que você relaciona ainda com a velocidade, ou seja, com a fórmula da velocidade, neste caso, da luz no vácuo. É isso que você deve fazer aqui na análise. Agora, quando da manobração desta parte, ou quando da manipulação, isso depende de si. Você multiplica assim cruzado e terá tudo então ao seu favor. Desta parte eu não posso comentar muito porque é matemática básica. Olha que é matemática básica. Agora, vamos tentar analisar a lei de Stefan Boltzmann. A lei de Stefan Boltzmann diz o seguinte, vamos descer exatamente aqui. Stefan Boltzmann, o que é que ele disse? Nós podemos ler assim, diz assim, a intensidade total, atenção, a intensidade da radiação é medida por um corpo negro, ela que é diretamente proporcional à quarta potência da sua temperatura. Atenção aí. O que isso quer dizer? Quer dizer que a intensidade, com certeza, é representada aqui pela letra I, exatamente assim, mas não é medida aqui então em ampere. É a intensidade da radiação aí. Agora, nesse caso será igual ou será então diretamente proporcional à quarta potência da sua temperatura. É isso que vem escrito aqui. Agora, para nós removermos esta coisa de diretamente proporcional, basta colocar então aí a constante de Stefan Boltzmann. Ficaria assim. Neste caso, a intensidade da radiação será igual à constante de Boltzmann vezes a temperatura então na quarta. Esse símbolo que eu coloquei aqui é a constante de Boltzmann, apesar que não está na sua melhor forma, mas é isso aí. Vocês podem ver como é que se escreve melhor isso então em vossos livros. Agora, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a intensidade, tu vai aproveitar então para dar todos os truques agora. A intensidade, você pode encontrar essa forma no seu livro, em que aqui é o que? Energia, vamos colocar na energia, sobre área vezes a variação de tempo. Logo a seguir, veremos então a abordagem dessa parte aqui. Mas lá apenas irei ler a teoria, visto que vou dar todos os truques agora. Tem que dar isso mesmo agora. Agora, essa energia, na verdade, ela é que é medida em Joule. Vamos colocar aqui então Joule, que divide então por área. Área, na verdade, é metros por segundo, não é? Metros por segundo. Vezes, aqui temos então a variação de tempo. Agora, o que seria Joule sobre a variação de tempo? Amigo, esta parte aqui, na verdade, seria igual então à potência. A potência é watt, não é? A potência é que é medida em watt. Você sabe muito bem que a nossa potência lá da mecânica, ou qualquer que seja trabalho de energia, ou mesmo em qualquer que seja a situação aí, a potência seria igual então ao trabalho, sendo que o trabalho é sempre a variação de energia, ou simplesmente trabalho é energia, que divide então pela variação de tempo. Se você é bom mesmo então em outras matérias, como sendo corrente elétrica, essa expressão não é novidade para si, tá? Agora, esta expressão que é watt ou watt, em que esse watt é energia, que é joule por segundo, na verdade, isto aqui então seria aí watt, nesse caso que é a potência. Agora, aqui essa parte nós podemos colocar aqui então aí a potência que divide aqui então por metros ao quadrado. Simplesmente que seria aqui então a potência, que é o watt, que divide metros ao quadrado. Em geral, o que eu quero demonstrar agora é de que a intensidade da radiação é sempre medida aqui então em watt
por metro então, ao quadrado. Essa aqui é a nossa a unidade. Agora, outras vertentes que eu posso também analisar agora mesmo é sobre a temperatura. A temperatura nesta matéria sempre coloca então, em Kelvin, para evitar então, problemas. Agora, a questão de Boltzmann, a questão de Stefan Boltzmann, que é a questão de Boltzmann, será então medida em quanto? Será que está aí em 5, tá? Será igual a 5, vírgula, será que então 5,67 vezes 10 elevado a menos 8, aí watt, metros, na menos 2 vezes temperatura que é medida em Kelvin, elevado a quem está a menos 4, viu? É muito longo mesmo. Eu te garanto isso aqui estaria mesmo quebrando a minha cabeça, tá? Agora, seria exatamente assim, mas em outras vertentes, aqui você pode encontrar arredondado para 6, então tome atenção, atenção aí. Agora, é isso que você precisa saber logo no primeiro momento. Agora, análise em relação aos valores. Meu amigo, como disse que a intensidade da radiação ela que é diretamente proporcional à temperatura a n elevado a 4, implica que quando a temperatura for aumentar, com certeza a intensidade aumenta, mas não aumenta na mesma proporção. Atenção aí. Agora, quando a intensidade for então aumentar, ou seja, diminuir, com certeza a temperatura aumenta. Grandezas diretamente proporcionais. Então, essa é a nossa primeira análise em relação a esse assunto, para você poder ficar craque. Mas não vamos parar por aqui, porque neste vídeo sim temos vários exercícios para nós podermos ainda exercitar. Você vai ficar craque neste vídeo. Podemos passar então para o nosso próximo tópico. Vamos a isso. Olha que rapidamente nós podemos sim ver aqui. Temos sim, na verdade, propriamente dito, a intensidade da radiação. Esse assunto eu já falei então no slide anterior, já falei mesmo. Vimos esta fórmula e interpretamos, vimos o que seria. Esta parte aqui, na verdade, a intensidade, ela sempre é medida em watt por metros então, ao quadrado. Watt por metros ao quadrado, tá? Agora, já interpretamos, já vimos. Agora, em seguida, também nós podemos ler essa parte. A intensidade medida por um corpo, ou seja, por um corpo, nesse caso, por unidade de tempo, ou seja, a intensidade da radiação é a energia medida por um corpo por unidade de tempo e por unidade da sua superfície. Superfície, nesse caso, seria aqui está aí a sua área. Agora, essa parte aqui, essa teoria, já vimos a ser cobrada então, em vários lugares, então por isso que você pode sim colocar aí na sua cabeça, para que assim também possas ficar então, preparado de super crack. Agora, o que eu gostaria de analisar consigo é sobre esses gráficos. Esse gráfico, na verdade, parece esse bicho de 7 cabeças, mas neste vídeo, como você está com Júlio Momad, com certeza vai conseguir interpretar e assim ficar 100% craque em relação a este assunto. Atenção aí. Aqui nós temos o gráfico de emissividade em função ainda do comprimento de onda. Então, presta muita atenção. Agora, sempre vai ter que aparecer então na sua prova, no seu teste, algo parecido com este daqui, mas aqui sim terá valores. Agora, neste valor que eu quero que você analise comigo, é sobre estas voltas que saem em gráfico. Atenção aí. Agora, aqui no pico, aqui na verdade, aqui representa a temperatura. Sempre no pico representa a sua temperatura. Neste pico aqui está no meio, representa a sua temperatura. Aqui também representa a sua temperatura. Tomar a atenção de colocar que esta parte seria então, a temperatura 1. E aqui seria a temperatura 2, aqui temperatura 3. Agora, sempre que o pico for maior, a temperatura C também ainda é maior. Exatamente assim. Visto que estamos perante aqui está a emissividade em função da temperatura. Com certeza, não é? Quando aqui tem emissividade ela que é maior, a temperatura será maior. A lei de Stefan Boltzmann. Olha aqui. Agora, análise mesmo no seu teste pode aparecer algo assim. Compare essas temperaturas, seriam assim. A temperatura 1 é maior que a temperatura 2, seria que está maior que a temperatura, neste caso, 3. Agora, neste lado, nós temos sim ainda a energia, que é, nesse caso, a intensidade da radiação para lá. E nesta parte daqui, mais para baixo, nós temos então o comprimento de onda. Da matemática básica mesmo, você sabe muito bem que sempre que o gráfico do eixo Y estiver a subir, os valores sempre sobem, tá? Agora, implica o quê? Se esta parte aqui temos ainda a intensidade, será que está a intensidade 1,
que equivale à temperatura 1, seria que está sempre maior que a intensidade, nesse caso 2, também é maior que a intensidade, então 3. Ou seja, estes picos sempre correspondem então, à sua então, à intensidade da radiação. Aqui também corresponderia também à sua intensidade, aqui também será a sua intensidade. Agora, neste ponto, será que a intensidade 1, e aqui também a intensidade 2, então seria a intensidade 3. Ou seja, sempre que estamos a subir, ou sempre que a intensidade aqui é maior, teremos aqui, ou seja, sempre que a intensidade estiver então, mais para cima, também essa intensidade será maior. Em relação a, então, a sua, ou seja, ao seu comprimento de onda. Quando o comprimento de onda, o negócio aqui é o mesmo. Vamos supor que este comprimento de onda 1, esta parte, este aqui tem o comprimento de onda 2, e aqui também seria o comprimento de onda 3. O que seria aqui? Seria o comprimento de onda 1 também maior. Ou seja, aqui já seria, neste caso, menor. O comprimento de onda, então 1, nesse caso é menor em relação ao comprimento de onda 2, é menor em relação ao comprimento de onda 3. Ou seja, o comprimento de onda aqui sempre está a subir para lá. Exatamente assim. Tá? O comprimento de onda que corresponde à temperatura 1, neste caso seria então menor dos comprimentos de onda. Cada vez que nós estamos a subir, com certeza o comprimento de onda aqui também aí aumenta. É isso que eu escrevi aqui. O comprimento de onda 1 é maior que o comprimento de onda 2, é maior mais em relação ao comprimento de onda 3. Quando a sua frequência, você sabe que muito bem, lá da sua equação da velocidade, que é a velocidade no vácuo, será o comprimento de onda vezes a frequência, sendo que a frequência é sempre aqui inversamente proporcional ao seu comprimento de onda, e por sua vez, aí, então, o comprimento de onda também aqui é inversamente proporcional a, então, à sua frequência. Agora, se então o comprimento de onda 1 ele aqui é maior, isso implica a frequência, nesse caso, relacionada à temperatura 1. Ou seja, se aqui tem menor, o comprimento de onda relacionado à temperatura 1, que é esta daqui, não é algo de outro mundo aqui, é esta parte aqui. Consequentemente, esta aqui, que seria aqui entre nossa frequência, seria aqui está maior, visto que inversamente proporcional. Quando um aqui é maior, outro é menor, não é? Outro aqui tem menor, mas quando um aquele aqui é menor, outro é maior. Logo, esse aqui seria então a maior das frequências. Aqui ficaremos com a frequência 2, também seria aqui então intermediária. E por fim, a frequência a então 3 é que seria a menor de todas. É isso que você vai analisar. Agora, também a mesma coisa que nós faríamos aqui. Mas aqui, preste atenção, aqui nós temos então a intensidade. Aqui veja, temos a intensidade em relação também à então, frequência. Aqui foi a intensidade em relação ao comprimento de onda. Agora, quando o gráfico for então desta natureza, vamos analisar que neste ponto e neste pico a temperatura é maior. Aqui a temperatura é maior, aqui também a temperatura. Ou seja, a temperatura aqui então, analisamos a temperatura. Nos picos, analisamos a temperatura. Agora, o maior gráfico representa aqui a temperatura maior. Com certeza, a emissividade, ou seja, a intensidade neste lado também será então aí maior. Também será emissão. Em outros vertentes pode encontrar quando que é emissão aí. Agora, neste ponto podemos colocar assim que a temperatura aí então 1 é maior que a temperatura 2, maior que a temperatura 3. Agora, aqui temos o comprimento de onda, né? Ou seja, a frequência então menor. Esta frequência aqui então é menor. A frequência então 1, ou seja, a frequência 3, porque será a frequência 3, corresponde a quem está a temperatura 3. Aqui temos uma temperatura aí. Deixa-me ilustrar para ver se eu consigo ilustrar bem. Aqui temos a temperatura 1, aqui temos a temperatura 2, aqui temos... Não. Temos temperatura 3, a temperatura 2 e aqui temperatura 1. Exatamente assim. Agora, a análise das temperaturas, a temperatura aqui está maior seria então esta daqui, que é a temperatura 1, que está mais para cima. Quando a frequência, temos a frequência 3, aqui temos a frequência 2 e aqui está a frequência 1. Agora, essa frequência que eu coloco aqui seria a menor de todas, visto que aqui está sempre os valores estão crescendo, para lá direito os valores sempre estão crescendo, e aqui também os valores estão crescendo, exatamente assim. Logo, quanto à análise seria assim, matemática básica, matemática básica seria assim, a frequência então é 3, será sempre maior que a frequência, então, será menor, a frequência 3 é menor que a frequência, nesse caso, 2, também é menor que a frequência, aí então,
1. A maior de todas as frequências seria aqui então a frequência 1. Exatamente aí assim. Quando então a intensidade da radiação seria assim. A intensidade corresponde aqui à temperatura 1 é sempre maior que a intensidade corresponde aqui à temperatura 2, maior que a intensidade corresponde à temperatura 3. Quando o comprimento de onda, visto que o comprimento de onda corresponderia aqui então à temperatura a então 3, é que seria maior de todo, ou seja, é que seria neste caso maior, visto que a frequência aqui então corresponde à temperatura 3 é menor de todas, então a sua frequência é maior. Logo, nós podemos colocar aqui ao lado. A frequência 3 seria que está maior que a frequência 2. A frequência não, o comprimento de onda. Atenção. O comprimento de onda que corresponde nesta parte é que seria então maior de todos. Não? Neste caso seria assim. O comprimento de onda que corresponde aqui então à temperatura 3 seria maior que o comprimento de onda que corresponde à temperatura 2, maior que o comprimento de onda que corresponde à temperatura 1. Exatamente, é assim. Visto que o comprimento de onda é sempre inversamente proporcional a quem está a sua frequência. Quando a frequência então for menor, o comprimento de onda aqui será maior. Exatamente assim. Agora, estas leis analisem tá em cima. Alguma coisa vem escrita aqui. Eu não posso ignorar mesmo, senão eu teria que te omitir informação. Eu não quero te omitir aqui a informação. Nada de omissão de informação. Temos esta parte aqui, temos esta parte. Aparece então a lei de Wien. O que tem a ver este gráfico com a lei de Wien? Ou seja, aparece lei de julgamento de Wien. Aqui também lei de julgamento de Wien. Amigo, na lei de Wien, nós temos o seguinte, essa expressão, vou colocar então mais para cima aqui. Wien temos que o quê? Acompanha aqui. Temos o seguinte, que o comprimento de onda máximo será neste caso inversamente com a sua então, temperatura. Agora, quando a temperatura então for, neste caso, maior, com certeza o comprimento de onda aqui em tela aqui é menor. Veja aqui. O comprimento de onda aqui está menor. Maior neste caso será aí a sua temperatura. O comprimento de onda aqui está menor, maior é a sua temperatura. Isso que está a acontecer aqui. Quando tivermos o comprimento de onda aqui está menor, a sua temperatura será maior. Diferentemente daqui. Aqui, quando então tivermos a frequência, nós podemos relacionar aqui com a frequência. Coloca que seria então C sobre A, demonstramos essa forma que eu estou a colocar agora. Só para a frequência será igual, neste caso, a B sobre T. Agora, fazendo aqui um pouquinho de manipulações, ficaremos com F vezes B, sendo igual a C vezes T. A frequência será igual a C vezes T, que divide a então pelo B. Agora, analisa aqui. Quando então a temperatura for aumentar, ainda estamos na lei de Wien. Quando a temperatura aqui for aumentar, aqui temos a temperatura em relação à frequência. Quando aqui seria a temperatura em relação ao comprimento de onda. Quando a temperatura for aumentar, neste caso, em relação então à sua frequência, a frequência o que aumenta também. Então, por isso está a seguir aqui. Aqui a frequência é menor, a temperatura também aqui é menor. Aqui. A frequência, neste caso, subindo, a temperatura também sobe mais um pouco. A frequência subindo, a temperatura também sobe. Então, essa análise também você deve saber e conseguir fazer aí na hora do seu teste. É isso que eu tinha para mostrar em relação a esta parte. Agora, falta nós falarmos um pouquinho sobre estimação de temperatura usando sim a lei de Stefan Boltzmann e a lei de Wien. E em seguida veremos exercício de aplicação e assim você ficará 100% craque em relação a este assunto. Vamos a isso. Olha aqui, temos então método de estimar ou métodos para estimar a temperatura dos astros. Atenção, o que seria astro? Astros são corpos celestes. Eu não vi para dar mesmo aula de geografia. Essas aulas são aulas de geografia da 8ª classe aí. Mas os corpos, ou seja, os astros são os corpos celestes. Neste caso, poderíamos considerar como sendo, neste caso, Lua, ou mesmo satélites, tá? Ou com certeza nós podemos colocar planetas. São astros, não é? Planetas, nós podemos colocar as estrelas, principalmente as estrelas. Nesta aula aqui aparecem mais estrelas. Estrelas e outros corpos, neste caso celeste. Aí. Agora, veja aqui. Aqui poderia ser aqui então, estimar a temperatura de uma estrela. Não tem problema aí. Ou qualquer que seja então a estimar a temperatura de corpos celestes. Atenção. E nós podemos estimar a temperatura através do uso da lei de Stefan Boltzmann ou também ainda a lei de Wien. Em resumo mesmo, para nós estimarmos a temperatura através da lei de Stefan Boltzmann, bastará simplesmente conhecer a sua superfície, que é a área, tá? A área da parte, nesse caso aqui está incidente, visto que essa é a radiação.
nas leis de Stefan Boltzmann, nós analisamos nesse caso então, a intensidade da radiação. Então, a área dessa parte onde há essa intensidade da radiação e também conhecer a energia total, visto que nós sempre temos energia aí, tá? Conhecer também a energia total. Então, conhecendo essas duas coisas, você também pode estimar então, a temperatura através do uso da lei de Stefan Boltzmann. Agora, a lei de Wien é ao contrário. É diferente. Veja que para nós estimarmos a temperatura através da lei de Wien, simplesmente você terá que conhecer ou simplesmente terá que tentar conhecer a cor dos astros, a cor da estrela, por aí vai. Em análise, então, um pouquinho de resumo aqui, apesar que eu não estou aparecendo neste vídeo até neste momento, eu sei sim, por motivo não quero explicar agora, senão acabarei perdendo tempo aí, mas podemos estudar aqui, veja aqui. Agora, para estimar aqui então a cor, visto que a lei de Wien diz o seguinte, que o comprimento de onda máximo, ou seja, para estimar a temperatura através da cor, será igual a então a constante de Boltzmann sobre então, a temperatura. Ou seja, a temperatura ela que depende exclusivamente do seu comprimento de onda. Agora, imagine lá, se olhar para o céu e ver neste caso estrela da cor vermelha, e ver também o céu, ver neste caso estrela da cor violeta. O que será a cor violeta? Você poderia ajudar aí? Vamos supor que a cor violeta, neste caso, eu não estou a conhecer aqui, poderia colocar assim. Mas vamos supor que seja algo estranho aqui. Vamos colocar aqui, perdoa aí. Vamos colocar que a cor violeta seja esta aqui, tá? Exatamente assim. Agora, qual seria, neste caso, qual seria a quinta estrela mais quente? Da cor vermelha ou mesmo da cor violeta? Vermelha, então violeta. Violeta. Qual será a sua resposta? Para você responder essa pergunta com sucesso, deveria primeiro assistir à aula anterior. A aula anterior, nós falamos sobre ondas eletromagnéticas. Lá eu ensinei como é que você poderia então, desenhar aqui em teu espectro eletromagnético sem precisar mesmo de ficar por aí, então, indo nas farmácias, procurar então, comprimidos que poderiam te ajudar a memorizar a então, matéria. Não precisa mesmo. Você memoriza da seguinte forma. Não precisa passar na farmácia. Assim, sempre começa então com os raios. Raios cósmicos. Ou raio gama, raio cósmico, raio neste caso gama, raio gama, e coloca então assim tá, raio X e depois raios, neste caso ultravioleta, viu? Só começar a entrar sempre com os raios e depois ver aqui então aí luz visível. Luz visível, vamos deixar aqui então um espaço meio com a luz visível. Algo aqui interessante aqui. Agora, em seguida, então, começa então com infravermelha. Vamos colocar então infravermelha, exatamente assim. E vamos aí então com micro-ondas, vamos para então onda de rádio, e em seguida então onda da TV. Eu não precisei ir à farmácia para desenhar então esta aqui senta aí o espectro eletromagnético. Não precisei mesmo de ficar tomando comprimidos, nem paracetamol nenhum. Desenhei aqui e memorizei desta forma aqui. Algo interessante que você pode saber nesta memorização é de que estamos esperando aqui então o comprimento de onda maior. Agora, sempre o comprimento de onda aqui sempre está a subir. Subir, tá? Agora, esta ordem de esquerda para direita, comprimento de onda aqui está a subir e ao mesmo tempo a frequência estará decrescendo. Não é? Agora, algo aqui que eu não ensinei lá. Não ensinei lá. E o que seria então a ultravioleta? Nós supomos que a então, cor violeta seria esta aqui. Eu não sei se é essa mesma, mas vamos supor que seja essa que está a cor violeta. O nome ultravioleta, visto que aqui temos luz visível. Luz visível é a luz que nós conseguimos ver aqui. Estas outras que são então radiação, neste caso, são raios. Esses outros que são, neste caso, e ondas, são ondas sim. Essas ondas daqui não são visíveis. Então, a única onda que nós podemos visualizar aqui é essa parte da luz visível. Nós temos aqui então nossas cores. Temos aqui então esta parte aqui. Nesta parte aqui temos violeta. E em seguida nós podemos numerar aqui. Temos outras cores aqui, eu não posso mencionar agora, porque não sei mesmo, se não estarei te enganando. Agora, lá no último, nós temos aqui então aí infravermelha. Infravermelha está aproximada aqui então com a cor vermelha. Cor final aí. Exatamente assim. Agora, se eu estou a dizer que o comprimento de onda, tá? Ou em outras palavras, nesta parte aqui está com a cor vermelha, na verdade teria que então maior comprimento de onda em relação a quem está com a cor violeta. Supomos que a cor violeta seja esta daqui.
e, consequentemente, teria que estar menor temperatura. Por quê? Porque como o comprimento de onda ele é que inversamente proporciona a sua temperatura, quando maior for o comprimento de onda, com certeza a temperatura que está será menor. Então, exatamente assim. Logo, a cor, neste caso vermelha, seria quem está de menor temperatura em relação, neste caso, à cor da estrela, né? Em relação à cor da estrela, neste caso, violeta. Vamos supor que neste vídeo a cor violeta seja esta aqui. Eu não sei qual será a cor violeta aí. Caso alguém seja mesmo em cores, me ensine aí. Entra em contato aí. Agora, vamos a isso. Então, é mais ou menos como você poderia então estimar a temperatura. Também já vimos dicas aí. Agora, neste caso, nós podemos partir para a resolução de exercício para vocês poderem ficar craque neste negócio. Vamos a isso. Então, vamos lá. Rapidamente, nós podemos sim, na verdade, calcularmos estes casos. Não são difíceis mesmo, só basta aplicar as fórmulas que você já viu aí. Temos no caso do número 1, poderá supor que esse seria o número 1, aqui seria então o número 2, e aqui então seria o número 3. Vamos então no número 1 então mais para cima, aqui. Agora, para resolvermos com certeza, devemos ler. Suponha que a pele de uma pessoa esteja a temperatura 35 graus. Temperatura aí, vamos colocar então aí dados aqui. A temperatura da pele dessa pessoa será que está 35 graus centígrados. Qual é em Hertz? Nós queremos aqui então em Hertz a frequência. Qual seria aqui então a frequência em Hertz? A frequência nesse caso em Hertz. Qual seria em Hertz a frequência? Neste caso, podemos colocar assim, da radiação mais intensa emitida pela pele, em que o B, que é a constante de Wien, temos aí, então, colocaram o 2,9 vezes 10 elevado a menos 3 metros Kelvin, aproximadamente então a 3, não é? Aqui temos a velocidade da luz no vácuo, não precisa que então sermos fornecidos para nós sabermos, deve memorizar esta parte aqui, metros por segundo. Agora, aqui temos também um dado aqui, também que não seria necessário aqui então sermos fornecidos. Não seria necessário mesmo. Acredito que um bom mesmo que sabe resolver esta questão, este dado já tem na cabeça. Já tem mesmo, não há milagre. Agora, nós podemos colocar então a nossa resolução aqui. Mas nossa resolução até poderia afastar então mais para o lado. Resolução. Por quê? Porque eu precisaria mesmo converter essa temperatura, colocar em Kelvin. Já falamos sobre isso. Para passar em Kelvin, seria assim. Coloque então aqui 270, ou simplesmente será assim. A temperatura, nesse caso, em graus Celsius, ou temperatura em Kelvin, será igual a 273, mais seria igual à temperatura em Celsius, mais 273. A nossa fórmula. Oitava classe. Oitava classe aí. Agora, para você tentar converter esta temperatura para Kelvin, simplesmente terá que somar aqui 273. 273 somado então com 35. Vamos a isso. Aqui ficamos com 8. Esta parte terá 10. Vai 1, 3. Ou seja, ficamos aqui então com 300 Kelvin. É isso que nós precisamos saber. Como nós queremos, o que nós queremos aqui? Nós queremos a frequência. Visto que segundo a lei de Wien, até poderia então retirar esta parte aqui. Vamos deixar lá ao lado, vou até continuar aqui. Segundo a quinta intensidade da radiação máxima será igual, neste caso, a B, que divide a quinta pela sua temperatura. Esta parte, com certeza, comprimento de onda será igual a C sobre a frequência. Como nós queremos a frequência, tem que levar esta parte e substituir então com isto daqui. Essa parte aqui. Ficamos então com C sobre a frequência sendo igual a B sobre a temperatura. Multiplica cruzado. F vezes B sendo igual a C vezes T. Como nós queremos isolar aqui então o C será igual a CT, que divide então pelo B. Está a pronunciar com essas letras, poderia se estar a pronunciar corretamente, mas você já sabe aí. Quando eu falo de C, é a velocidade da luz no vácuo. O valor está aqui. Quando eu me refiro mesmo de T, é a temperatura. Essa que nós temos aqui. E F é a frequência em questão. Logo, a frequência será igual, coloca em cima. A velocidade da luz no vácuo seria 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Não precisa escrever essa unidade. Se tudo está aqui no sistema internacional, vamos garantir com que isto aqui esteja então em Hertz. Não precisa aí. Vezes temperatura é 300 Kelvin no sistema internacional. Agora aqui embaixo temos então o 2,9 vezes 10 elevado a menos 3. Atenção, eu posso sim simplificar esta parte, imagina que fosse 3. Ou vamos aproximar então a 3. Sim, aqui vamos colocar como se fosse 3. Como não temos máquina calculadora, e nós podemos aproximar aqui. Aqui é 308.
300 aqui e outro, não é para estar a meter água aqui, tá? Agora, com essa informação eu posso cortar, por exemplo, este 3 com este 3 daqui, porque eu aproximei aqui a 3. Ficaríamos com que aqui em cima ficamos apenas só com 308. O valor será aproximado, visto que nós aproximamos aqui um dado aqui, vezes o D. Divisão entre esta parte com esta parte aprendeu mesmo. Divisão de potência em que as bases são as mesmas. Mantemos então a base que é 10 e fizemos a subtração entre 8 menos, entre parênteses, menos 3. Esta parte com esta parte você sabe somar muito bem. Eu acredito em si. Vezes o 10 elevado a, então, a 11 Hz. Assim. Mas, na nossa alternativa, aparece aqui está a potência 13, 13, 13. Como fazer? Bastaria então andar aqui com uma vírgula aqui uma vez e duas vezes. Para nós colocarmos como sendo aqui está 13. Sendo deu aqui uma vez e duas vezes, aqui aumentamos duas unidades. F será igual a 3,08 vezes 10 elevado a 13 neste caso, Hz. O valor aproximado então deste valor daqui seria a alternativa D. Aqui não pode ser nem aqui nem aqui. O único valor mesmo que nos convence bem seria aqui então aí a alternativa D. Olha aqui, vamos sim para passar para o número 2. Rapidamente vamos resolver sim e a gente fica craque nisto e nunca mais terá dúvida. Vamos a isso. Facilmente eu posso colocar aqui então os dados aqui. Dados deste lado. Veja aqui. Há um corpo negro M. Esta temperatura, esta que nós temos aqui. Temperatura do corpo negro M será igual a quem está a 2700 Kelvin. E outro com outro corpo negro N está a uma temperatura de 900. O Tn, temperatura do corpo N, seria quem está em 900 Kelvin. Qual a razão entre a intensidade da radiação emitida pelos corpos? Nós queremos aqui então a intensidade da razão, a intensidade de M, que divide aqui então pela intensidade, neste caso de N. Agora, qual seria quem tem esta razão? Amigo, nesta questão, eu posso resolver deste lado, apesar que estaria fazendo aqui algo contrário, começar com dado e ver aqui então qual a resolução. Olha, que isso deve ser coisa mesmo de mais aprendizagem, não é? Vamos a isso. Agora, sabemos mesmo que a intensidade, a pergunta mesmo é a intensidade. Temos aqui a intensidade da radiação. A intensidade das suas fórmulas nós sabemos muito bem mesmo. É sobre então, a lei de Stefan Boltzmann. A lei de Stefan Boltzmann fala sobre a intensidade. A intensidade será igual a unidade da constante de Boltzmann vezes a temperatura a então na quarta. Então, como nós queremos uma divisão entre a emissão, nossa a intensidade M, que divide aqui então pela intensidade, nesse caso N, seria igual. O que seria? Seria a constante de Boltzmann. A constante, meu amigo, é o mesmo constante para o corpo negro M e o corpo negro N. Agora, vamos colocar aqui então a constante de Boltzmann vezes a temperatura M elevado a então a quarta. Aqui também, embaixo, a constante de Boltzmann vezes a temperatura N elevado a então a 4. Corta esta parte com esta parte. Matemática básica aqui. Dado aqui então o N, o A neste caso a M e o B neste caso aqui está M. Eu posso colocar o A que divide pelo B e elevarmos então a M. Curso de matemática básica. Temos sim aqui no canal. Está lá. Esperando pessoal para que possa ainda assistir. E você aí está se preparando para o exame da UEM, qualquer que seja, em ensino geral, outras universidades aí que eu não vou conseguir mencionar neste vídeo, e ainda não domina a matemática básica e outros capítulos mesmo da matemática. Olha, está perdido aí. Veja, aqui ficamos com IM, que divide mesmo com IN, será igual. Colocamos com TM, que divide então por TN, tudo isto aqui está aqui na 4. Colocamos esta parte para lá, usando a propriedade que eu acabei de colocar aqui. Agora, o que nos falta mesmo é levar as suas temperaturas, colocar no lugar. Vamos levar a temperatura, coloca então aí no lugar. Só isso. Ficamos aqui então embaixo em N mesmo. Temperatura, a intensidade em N. Será igual. Terá que levar esta parte aqui, que é o M, que é do 2700, que divide aqui então pelo 900. Vamos cortar, corta essa parte com esta parte, essa parte com esta parte. O 27 que divide então, neste caso, por 3, mas tudo isso é elevado a cá a 4. O 27 por 9 é igual a 3. O 3 é elevado a 4. Agora sim. Agora sim. Agora sim, por quê? Acompanha aqui, tá?
Um momento só, deixa-me então reaparecer aqui, tá aqui no canto. Pimpa, opa, estou aqui. Há quem que achava que estava doente ou algo do gênero. Vamos reduzir só ainda a imagem para este lado. Assim vamos continuar se fazendo ainda as maravilhas. Assim, tá bom. Atenção aqui. Agora, deste lado nós podemos sim colocar aqui. Agora, qual seria aqui, então, o resultado dessa nossa operação daqui? Veja, aqui teríamos que colocar então o 3 elevado ao quadrado vezes então o 3 elevado ao quadrado. Seria igual a quanto? Seria igual a, então a 9 aqui vezes 9, que seria igual a 81. A divisão entre a intensidade M, que divide neste caso pela intensidade, então N, será igual a 81. Alternativa correta, vem aqui. Venha-se, coloca comigo aqui. Na alternativa, então C. Agora, em seguida, está mais para baixo, então atenção aqui. A temperatura absoluta de um corpo negro é T. A temperatura então absoluta de um corpo negro, na primeira fase, vamos colocar como sendo temperatura 1, seria igual a quem está aí a T. Como variará a sua taxa de emissão, neste caso, de radiação térmica, se a sua temperatura for reduzida 4 vezes? Então, qual seria quem está a variação no segundo momento? No segundo momento, se por acaso a sua temperatura T fosse reduzida, então, para 4, tá? Reduzida a 4 vezes. É isso que está acontecendo aqui. Agora, o que te aconteceu, na verdade, faça quem tem dois momentos. No primeiro momento, análise correta mesmo, que não vai te levar a nenhum erro. É essa aqui. Vamos colocar aqui no primeiro momento. Sabemos que então a emissão será igual a então a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Mas neste caso, a temperatura colocada aqui é simplesmente é T. O T elevado aqui então a 4. Agora, no segundo momento, seria assim. A intensidade, neste caso, poderá colocar aqui então 1 e aqui então seria a intensidade 2. Seria igual a então a constante de Boltzmann vezes a sua temperatura. A temperatura seria a então o T que divide por 4 elevado a então a quarta potência. Opera-se um pouco aqui. Ficamos aqui então com a temperatura, essa é a intensidade 2, que então a emissão 2, será igual. E colocaremos o constante de Boltzmann vezes a temperatura elevada a 4, visto que aqui temos uma divisão matemática básica, que divide mesmo esta parte, porque o 4 também elevado a 4. Aqui embaixo, ficaria aqui então aí com 256, se eu não me engano aí, não me enganei mesmo. Agora, com esta informação, como esta parte está aqui no denominador, seria a mesma coisa colocar então aí 2, sendo igual a constante de Boltzmann vezes temperatura na quarta, toda essa parte dividida aqui está por 250 então e 6. Agora, imagine então, veja comigo aqui. Esta parte aqui não é igual então a esta parte que eu tenho aqui em cima. Eu não é, é sim. Logo, eu não posso colocar aqui então aqui I2. Será igual a I1 que divide então por 256. Não é? Então a resposta aumenta por um fator de 4? Não. Reduz por um fator de 4? Não. Aumenta por um fator de 4? Não. Reduz por um fator de 256. É essa parte como acontece aqui. Depois do segundo momento, depois de nós diminuirmos ainda a temperatura a 4, com certeza reduz ainda por um fator de, neste caso, por um fator de 256. Alternativa correta, alternativa D. Poderemos chegar a quem está resultado facilmente, sem precisar de fazer essa análise. Só para saber que então a emissividade será igual a, ou seja, ela aqui então é diretamente proporcional à temperatura elevada a 4. Se nós reduzirmos então a 4, ou seja, se nós reduzirmos 4 vezes a sua temperatura, com certeza, ainda finalmente vamos ter que reduzir então 250 vezes, como aparece aí. Agora, vamos então completar aqui então com esse exercício. Vamos continuar esse quadro de exercício, então vamos a isso. Olha, rapidamente mesmo, nós podemos sim fazer análise do exercício que eu tirei lá, daquele seu livro então bem famoso que está aí na internet. Você também pode baixar lá. Veja aqui, a partir da lei de Wien, é possível encontrar o valor da sua temperatura de uma estrela, de um astro, de uma quinta estrela, que é astro aí, neste caso, astro, através do que? Bastante para tal conhecer então aí a cor, meu amigo. Já vimos e falamos bem em relação a esta parte aqui. Bastante conhecer então a cor aí, nós podemos sim estimar a sua temperatura. Vimos sim. Agora, temos então essa parte também que poderia
criar dor de cabeça caso apareça então no exame. O gráfico da intensidade da radiação em função da frequência, atenção, a intensidade em função da frequência das radiações emitidas pelas três estrelas é esta aqui não, com certeza você não cairá no erro de escolher essas partes aqui. Mas este da linha A e a linha B, com certeza terá então muitas dúvidas. Como analisar? Façam assim. Como nós vimos lá que estas partes daqui, vinha escrito mesmo que é o deslocamento aqui está de Wien, aqui também seria deslocamento de Wien. Essas partes aqui, que seria exatamente aqui. Este aqui seria então deslocamento aqui então de Wien. Deslocamento então de Wien. Implica que estes gráficos estão diretamente relacionados aqui então a lei de Wien. Como assim, Julie? Seria assim. Se nós formos analisar bem sobre a lei de Wien, em que envolve a frequência, seria aqui o seguinte. O compêndio de onda máximo seria igual, neste caso, a enta B, que divide a enta pela sua temperatura. Para nós envolvermos a frequência, com certeza terá que substituir então, esta parte por essa expressão, que seria o compêndio de onda. O compêndio de onda será igual a enta AC, que divide então, pela sua frequência. Esta aqui é a forma da velocidade da luz no vácuo. Você sabe muito bem desta fórmula. Ficamos aqui então com C, que divide pela F, sendo igual a B, que divide a enta pela sua temperatura. Multiplicando assim, cruzado um pouquinho, só ficaremos com FB, sendo igual a então a C vezes T. Aqui mais para aqui, ficaria então aí o F isolando apenas a frequência. Será igual a C vezes T, que divide então pelo B. Agora analisamos aí. Vimos que neste caso, este é um gráfico de intensidade em função então, da sua temperatura. Mas esses deslocamentos daqui está diretamente relacionado a quem está ali de Wien. Veja, aqui então que seria, essa aqui não será a temperatura neste pico. Neste pico aqui não poderia ser a temperatura aqui também não seria a temperatura, ou não é? É sim, neste pico também seria aqui está a sua temperatura. E aqui também não seria a sua temperatura, e aqui também não seria a sua temperatura, seria ou não? Seria assim, este pico aqui então representaria aí a sua temperatura. Agora, como neste caso é a frequência, e aqui também temos as suas temperaturas, podemos dizer o seguinte. Quando aqui a temperatura se for aumentar, como está aqui no numerador, a frequência também aumenta. Quando aqui a frequência diminui, com certeza a sua temperatura também diminui. Agora, analisando aqui. Quando aqui a frequência aumenta, a sua temperatura também deve aumentar, que é da linha A. A linha então A. Por quê? Aqui a frequência é menor, a temperatura também é menor. Aqui a frequência aqui está subindo, também a temperatura aqui também sobe. Aqui também a temperatura aqui, ou seja, a frequência aumenta, a temperatura também aí então sobe. Enquanto aqui ao contrário, aqui quando a frequência ela aqui é menor, isto aqui está erradamente. Quando neste caso a frequência está aqui, que é menor, neste caso a temperatura aqui é maior. Não pode acontecer, não pode mesmo. Esse julgamento aqui então seria aqui a intensidade em relação aqui então aí ao comprimento de onda. É que seria correto. Não é? Seria assim. Agora, é isso que você pode tentar analisar em relação a esta parte. Vamos tentar para passar para os próximos exercícios. O objetivo é de ficarmos craque neste vídeo aqui. Vamos ficar craque sim. Atenção, antes disso, também posso deixar aqui então um recado. Vamos tentar deixar aqui então um recado. Pode ser que então futuramente, não futuramente sim. Sempre consulte, meu amigo. Sempre consulte. Nós temos aqui então os cursos. Caso você esteja a se preparar então, para as aulas, ou seja, caso esteja a se preparar, neste caso, para o ensino superior, por aí vai. Sempre que temos então cursos online. Então se ingressa aí. Agora, reduzindo aqui então o tamanho, podemos então colocar aqui só para nós podermos continuar então com esta parte. Vamos a isso. Vamos sim para nossas últimas questões, então acompanha aqui. O gráfico representa a intensidade da radiação de duas estrelas, que é V, neste caso é W, em função da frequência. Tá? Tome a nota aqui. Qual é em Kelvin a temperatura da estrela menos quente? Amigo, o que seria aqui? Muita gente mesmo pode ter dúvida em relação a este negócio. A temperatura, neste caso da estrela menos quente, seria aquela temperatura, ou seja, a estrela menos quente seria aquela em que tiver então menor temperatura. Agora, nos picos aqui, sempre tivemos então a sua temperatura. Agora, a temperatura, por exemplo, seria aqui então aí TV, sempre aqui então será maior em relação à temperatura TW. Com certeza aqui então a temperatura, ou seja, a estrela menos quente seria essa de 3 aqui, que é a temperatura então da estrela W, tá? Visto que aqui tem então menor a então temperatura. Agora, também se você não tivesse descoberto esse negócio, poderia analisar assim
a então a relação da lei de Wien. A lei de Wien diz assim, que aí a intensidade da radiação máxima, ou seja, o comprimento de onda máxima, a intensidade, comprimento de onda máxima, seria que tem diretamente proporcional à sua temperatura, inversamente proporcional à sua temperatura. Estou falando da quinta coisa de outra coisa, não é? Seria então B que divide a quinta pela temperatura. Como temos a frequência, basta colocar aqui então C sobre F, sendo igual a B sobre T. Multiplicando assim, desta forma, ficaremos já demonstrando essa forma várias vezes aqui, tá? Ficamos com C, T, sendo igual a FB, logo o F seria o CT, que divide, neste caso, pelo B. Agora, com essa informação, veja aqui, sempre que tivermos então a frequência menor, com certeza a temperatura então será menor, visto que nesta parte aqui a frequência é diretamente proporcional à sua temperatura. Agora, como nós queremos o que a temperatura da estrela menos quente, nós queremos a temperatura da estrela menos quente, nós podemos isolar a quinta temperatura e usarmos essa expressão aqui, só para nós chegarmos ao fim. Temperatura seria igual, terá que levar então desta vez esta parte para lá, então vai dividindo, seria então o F vezes B, que divide então pela aqui então C. Agora veja, aqui temos o F da frequência, a frequência é igual a quanto? É igual a 3. Mas não é só 3, é 3 vezes 10 elevado então a 14 Hz. Atenção. Temos aqui então 14 aqui, então não é para desprezar esse 14. Esse 14 implica o quê? Implica que é 3 vezes 10 elevado a 14. Aqui também. Essa frequência daqui está na ordem de 14. É assim como se diz. Aí, aqui temos 14. Logo, aqui nessa parte de frequência eu posso colocar como sendo 3 vezes 10 elevado assim a 14 vezes B. O B, na verdade, é esta aqui, que é o constante, neste caso, de Wien. Ficamos com 3 vezes 10 elevado a menos 3, que divide mesmo pela velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 elevado a 8. Corta essa parte com esta parte, ficamos apenas só com 3. Logo, a alternativa correta com certeza é a, não precisa chegar ao fim. Vamos aí. O T seria igual a 3 vezes 10, ficamos apenas só com esse 3. Este com este dá quanto? Dá aqui então 11. Agora, 11, aqui em cima, somamos esta multiplicação desta parte aqui, que é 10 elevado a 14 vezes 10 elevado a menos 3. 14 somado aqui então com menos 3, que dá então 11, positivo. 11 menos 8, com certeza dá 3. Logo ficamos então com 3. 3 o que? Kelvin. 3 Kelvin. Alternativa A mesmo. Vamos então ultimar com esta questão e assim finalizamos com esta aula. Com certeza terá a garantia que você já é um craque em relação a este assunto. Veja aqui. Temos aqui então qual a relação entre as temperaturas que é T1 e T2 de um corpo negro relacionados com o comprimento de onda máximo que é I1 e I2 representada na figura. Veja aqui. Aqui temos T1, nós podemos colocar aqui então nossos dados, sim. Aqui temos mesmo T1, sendo igual, T1 corresponde aqui então a 500, mas 500 aqui é nanômetro, apesar que você não está vendo aqui, mas está em nanômetro. Ficamos aqui então com 500 nanômetros. Agora, aqui temos também a temperatura 2. Temperatura 2 seria igual a 600, neste caso, nanômetro. Agora, nós queremos a emissividade 1 que divide pela emissividade 2. A razão, veja qual é a relação. A razão é a mesma coisa aí. Não se surpreenda tá, com este negócio. Vemos o seguinte. Agora, para nossas fórmulas mesmo, entre nossas fórmulas, temos que converter essa temperatura para, então, no sistema, ou seja, temos que converter este comprimento de onda. O que estou fazendo aqui? O comprimento de onda em relação à temperatura não tem como o comprimento de onda em relação à temperatura 2. Vamos converter esse comprimento de onda, esse comprimento de onda assim que é 1, e para, então, metros, visto o comprimento de onda mesmo em metros. Ficamos aqui, então, com 5 vezes 10, elevado mesmo a menos 2, elevado a menos 2, mais 2, não é? Vezes, este lugar aqui está de nano. Nano é a mesma coisa, 10 elevado a menos 9. Logo, terá que levar essa parte e coloca aqui, ficamos com 10 na menos 9. Que será igual, então, a 5 vezes 10, elevado a, então, a quanto? A menos o 7. Menos 7 metros. Aqui também seria a mesma coisa, seria aqui então 6 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Agora vamos aqui então na razão, que é divisão. A divisão seria assim, o comprimento de onda aqui então 1, que divide neste caso pelo comprimento de onda 2, será igual, neste caso eu posso colocar aqui ao lado, seria igual, veja, até primeiramente eu poderia colocar assim, comprimento de onda será igual a ok, a B que divide então pela temperatura. Temperatura nós podemos colocar para aqui, e essa colocamos para aqui, não tem problema aí.
Temperatura será igual a B, que divide aqui pelo comprimento de onda. Em outras palavras, é a mesma coisa fazer assim. Senão tem craques aí que vão ficar confuso. Esta parte em que não temos nada no denominador, você coloca 1. Multiplica então cruzado. Ficamos aqui então com 1 vezes B, sendo igual a comprimento de onda vezes a temperatura. Como nós queremos olhar aqui a temperatura, às vezes queremos comparar aqui as suas temperaturas, não é? Temos aqui a temperatura, não é? Logo, ficaremos assim. E temperatura, passamos este aqui, dá mudar aqui então um pentelego só, vai para lá dividindo, ficamos com B que divide então pelo comprimento de onda. É assim como se faz lá, então no século XX, 19, 18, até este século aqui. Atenção! Agora, nesta parte eu poderia então começar com os cálculos. Veja, aqui temos temperatura, mas eu poderia então colocar como essa temperatura 1. Vamos a isso. Temperatura 1 que divide entre pela temperatura 2 será igual. A expressão das temperaturas são essas aqui. Ficamos com B que divide, aí será a resolução, né? Caso chegue na sua prova, coloca entre a resolução, seja organizado, tá? Vamos a isso. Aqui temos B que divide mesmo pelo comprimento de onda 1 em cima. Embaixo ficamos com B que divide mesmo pelo comprimento de onda 2. Agora, um pouquinho de matemática básica aqui ficaria assim. Teríamos aqui, mantém a nossa primeira fração dividida em duas frações. E multiplica pelo inverso da segunda fração, que é y quadrado, ou seja, o comprimento de onda 2 que divide então pela constante, assim, enfim. Corta este com este, simplesmente ficaremos aqui então com a temperatura que divide pela temperatura 2, será igual, a então ficaríamos com comprimento de onda 2 que divide pelo comprimento de onda 1. Agora, se fosse então a divisão também em várias vezes, também pode ser pedido que pode ser que te peça aí para você relacionar então, os seus comprimentos de onda. O processo é o mesmo, não é para dizer que não aprendeu. Aí, ficamos assim. Aqui teremos que o T1 que divide pelo T2 será igual. Aqui vamos colocar aqui no lugar certo, que seria aqui então a temperatura, ou seja, o comprimento de onda 2 é este aqui. Seria o 6 vezes 10 na menos 7 metros. E desta parte aqui também seria o 5 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Corta este com este, ficaremos com o seguinte. Temperatura 1 que divide pela temperatura 2 será igual. Divide aqui. Divida mesmo. Ou simplesmente para que fazer assim. O 6 que divide pelo 5. Veja, essa parte saiu. Veja que aqui nossos valores temos que a relação entre o T, começando aqui com T1, e aqui o T1, e aqui temos T2 e T2. Agora, analisando bem, todos esses valores aqui são valores que não estão entre 0 e 1, ou seja, são maiores do que 1. Esse é um dos análises. Então, eu posso multiplicar cruzado pendente para ver o que eu quero dizer com isso. Ficamos com T1 vezes 5 sendo igual a T2 vezes 6. E se eu fosse isolar aqui então aí o T2, sabia que passaria este para lá e o denominador ficaria então maior em relação ao numerador, logo o resultado ficaria entre 0 e 1. Não é? Em que aqui nenhum dos valores que está multiplicado com essas temperaturas está entre 0 e 1. Logo, essa análise mesmo seria então não eficaz. Então, posso passar essa o 5 para lá, isolando aqui então o T1. Vamos colocar aqui ao lado. Ficamos assim. Com T1 seria igual a T2 que vezes 6, que divide mesmo por 5. O 6 que divide então por 5, ficamos com que 1, 5. Ficamos aqui então com 1, 0, 0, vírgula, aí então 2, ficamos com 10. Logo, ficamos com este valor aqui que dá 0. Como é que eu fiz essa conta rapidamente? Sem precisar de explicar, porque não preciso mesmo de explicar. Não preciso mesmo. Porque o quê? Porque os craques já aprenderam no nível 1 dos cursos então online. Ficamos aqui então com T1 sendo igual a, então, a 1,2 vezes o T2. Agora, esta expressão, na verdade, encontramos então na linha, na nossa opção de linha aqui. Alternativa correta, alternativa A. Então não há mistérios aqui, são cálculos bem simples mesmo, não é um conteúdo tão assim. Só que muita gente tem dúvida em relação à análise deste negócio. Espero que então com este vídeo nunca mais possa então criar problema este negócio. Então a partir de agora, se você chegou até neste momento, comente que você chegou aqui. É para dar aquele coraçãozinho e escrever que você é um guerreiro. Porque os que chegam até aqui são guerreiros, não são qualquer um que assiste o vídeo até o fim. Então, quero que você ainda deixe seu comentário que você é um guerreiro. Se você chegou aqui, você é um craque. Você é um craque sim em corpo negro.
É isso que eu tinha para te mostrar nesta aula de hoje. Inscreva-se aqui no canal e acompanhe os nossos próximos conteúdos. Não é para você perder os próximos conteúdos aqui. Julio Momati aqui. Até lá.